Os últimos achados arqueológicos em todo o mundo apontam para diversos tipos de teorias com relação ao surgimento do homem e também para o povoamento das Américas. Uma dessas teorias diz respeito ao Estreito de Bering, que na era do gelo estaria congelado e o homem pôde atravessar para poder chegar nas Américas. Mas arqueologistas em todas as áreas das Américas estão tentando quebrar essa tese. Ou seja, pode ser que o homem também tenha surgido aqui nas Américas simultaneamente com o homem da África e da Europa. E hoje nós vamos descobrir um sítio arqueológico que foi descoberto aqui em Cabo Frio. Vamos lá hoje desvendar essa história. Quem vai ajudar a gente a contar essa história é a arqueóloga Jeane. Vamos lá descobrir. Bom, estamos aqui com a Jeane Cordeiro, que é a coordenadora das escavações, das pesquisas que estão sendo feitas aqui nesse sítio arqueológico. Jeane, e a emoção de se descobrir um sítio desse? Pois é, na verdade esse sítio foi descoberto no ano de 2007, em função da escavação, da prospecção do terreno vizinho, e então 90% dele a gente já naquele momento recomendou que ficasse para preservação. O terreno vizinho que você diz é o condomínio Novo Portinho que estava sendo feito, né? Perfeitamente. Sim. E então informamos ao proprietário já naquela oportunidade de que aqui havia um pedaço dele que a gente imagina 10% da área total do sítio. E então, agora, em 2011, uma vez que eles resolveram utilizar o terreno, enfim, nós estamos fazendo um salvamento para que então eles possam usar, né, posteriormente. Tá. Com o que já foi descoberto aqui, já tem algum tipo de análise para a gente poder saber a datação correta dessas ossadas ou não? Não, a datação correta não. O que nós temos aqui é uma datação relativa que foi tomada como base o seguinte: você tem uma composição do solo, né, que areno conchífera, então você tem areia e conchas unicamente. E o outro segundo indício é o desgaste dentário do esqueleto que foi encontrado. Então nós temos um sítio muito semelhante a um sambaqui, mas que tem cerâmica una em todo o pacote arqueológico. Então do 0 ao 60 a cerâmica está distribuída homogeneamente. Então isso me fornece uma datação relativa do contato em que essas duas sociedades tiveram entre os anos 2000 e 1500 antes do presente. Que grossíssimo modo, esse cálculo é realmente uma estimativa muito grosseira, dá em torno do ano 400 ao ano 50 depois de Cristo. Quer dizer, então 400 antes de Cristo a 50 depois de Cristo. Por volta de 2.000 anos, né? 1.500 a 2.000 anos. Exatamente. De toda forma, é uma datação relativa, tomando como base a composição do sítio, né, a morfologia do sítio e a dentição do esqueleto que foi encontrado. Esse seria um sítio, como a gente costuma conhecer, o famoso sambaqui? Não, não é um sambaqui. Não, né? Ele tem a composição muito semelhante à do sambaqui, mas não é um sambaqui. E para a gente poder diferenciar, né, esse sítio arqueológico... Coisa, por exemplo, que você tem que tirar daí é a cerâmica. Que não se encontra no sambaqui. Exatamente. O sambaqui costuma quando apenas... muito, você encontra a cerâmica na camada mais superficial do sambaqui. Então você pode, por exemplo, aventar a ideia de reocupação de um sambaqui. Então você tem um sambaqui já desabitado e em algum momento a sociedade ceramista vem e ocupa esse espaço. Quando a gente fala sociedade ceramista, estamos falando de uma sociedade posterior, então, a essa sociedade... Sambaqueira? Sambaqueira, né? Exatamente. Tá. Porque num primeiro momento você só vai ter sambaqueiros no Cabo Frio. Uhum. Então, em torno de 1500 antes do presente, você tem o sambaqui mais antigo, que é o sambaqui do Forte. Uhum. E essa sociedade vai ser soberana desse espaço até em torno do ano 1000, quando vai haver a chegada de uma segunda sociedade para ocupar esse lugar, e ela vem proveniente do Centro-Oeste. Então esses são os agricultores ceramistas da tradição una. Esse momento da história que a gente está falando, que a gente vê aí uma questão de migrações, né, desses povos. Exatamente. Né, nas Américas. Isso. Essas sociedades, a ligação cultural dela com povos da América, a gente teria mais ou menos a noção da origem?
Estaríamos falando A sociedade Una vem do sul da Amazônia, né? Então, ela passa pelo centro-oeste, Minas. De Minas, então, ela se estabelece no Rio de Janeiro e Espírito Santo. Tem até uma brincadeira que o pessoal anda fazendo com relação à migração pré-histórica dos mineiros para o Cabo Frio. Né? Já vinham, desde a época da pré-história, já estavam vindo à praia. É verdade, é verdade. E então, essa sociedade vem do sul da Amazônia, se estabelece no litoral e vai aprender a lidar com o ecossistema litorâneo que ela, em princípio, não conhece. Então, eu penso que muito do contato pacífico que vai haver nesses espaços, não só nesse, quer dizer, esse é o que nós encontramos. Existem muitos outros e outros tantos já deixaram de existir em função da destruição. Mas, enfim, nós não temos aqui nenhum tipo de indício de contato agressivo. O que a gente pode perceber claramente aqui é a troca tecnológica que houve entre a sociedade de pescadores, coletores, caçadores litorâneos, que são sambaqueiros, com uma sociedade de agricultura ceramista que vem do centro-oeste, com uma outra tecnologia, já faz agricultura do milho, já produz cerâmica e vai então se integrar a esse espaço. O que vai acontecer então? Como os dois não vão concorrer pelo mesmo banco alimentar, a guerra é muito pouco provável, as disputas são muito pouco prováveis. Ou seja, é uma coexistência, né, pacífica. Né? Exatamente. E aqui o que a gente está percebendo é a integração clara da cerâmica num primeiro momento. Quer dizer, a função utilitária da cerâmica é inegável, mas ela vai entrar exclusivamente como um apoio para a utilização cotidiana. Você ainda não foi encontrado nenhum indício de utilização da cerâmica nesse sítio com fins rituais, por exemplo, como sepultamento. Essa era a minha outra pergunta, que a gente fica sempre curioso, que a gente vê muitas pessoas cometendo às vezes o erro de confundir às vezes um sítio arqueológico, às vezes é realmente um cemitério, né? Um cemitério indígena. Sim. Esse é o caso aqui ou não? Esse, por exemplo, é um dos erros da tradição popular. Não existem sítios cemitério. Né? Existem sítios de viver e as pessoas são sepultadas nesse espaço de viver. Que eram os costumes. Exatamente. Não existe, como as pessoas dizem, cemitérios de índio. Isso não existe. Isso. O espaço de sepultar vai ser o espaço de viver. Seja na sociedade sambaqueira, seja na sociedade Una, seja na sociedade Tupi. Enfim, o espaço de sepultar é o espaço de viver. Fato é que quando existe um popular que vai fazer uma obra, uma intervenção qualquer que seja, o que mais vai chamar a atenção nele é quando vai aparecer o osso humano. Então ele vai associar direto ao cemitério, ainda que não tenha nada, a função não é essa. Incrivelmente hoje, nos tempos atuais, né, a gente costuma dividir a história em tempos, né? Existe o tempo cronológico, né, e o tempo histórico, né? Sim. E a gente vê hoje, né, algumas sociedades no nosso tempo histórico e às vezes tendo hábitos de tempos cronológicos diferentes. E até existem algumas sociedades havaianas, polinésias, que têm o costume de se enterrar, né, os seus mortos no jardim de casa, né? Sim, eles mantiveram. Mantiveram essa cultura. Mais ou menos seria o que a gente veria por aqui, né? Esse hábito dos mortos estarem sendo sepultados aqui na área de convivência. Então, essa era uma área, assim, à primeira vista que a gente já está percebendo, que teria sido de convivência, não um cemitério indígena. Não, pra gente quebrar essa... Exatamente, cemitérios indígenas não existem. Isso eu acho que é muito emprestado do quanto se vê na TV. Exatamente. Então você tem um cemitério maldito, não existe cemitérios nativos. Existem espaços de viver, quer seja aldeias, enfim, espaços de assentamento de uma sociedade pré-histórica, e o sepultamento como parte da vida vai ocorrer naquele mesmo local. Mas não existem sítios em que só tenham como função o sepultamento. Cabo Frio, a gente ouve muito falar dos índios tamoios, né, tupinambás, né? Qual a relação desse povo que a gente está tendo contato aqui agora com esses índios? Porque eles são antecessores, né? Sim. Estamos falando aí de 1000 anos antes, praticamente, né? A esses índios que tiveram contato com os nossos colonizadores, né? Portugueses, espanhóis, franceses não são nossos colonizadores, mas estiveram por aqui. Qual a relação, então, desse povo que a gente poderia tá tendo? Ou ainda é cedo para a gente poder traçar algum tipo de relação? Olha, cedo não é controvertido. Porque
Quando a gente pensa no Cabo Frio, a gente está pensando no município do Cabo Frio, que surgiu, enfim, durante o século XX, final XIX, se não me falha a memória, mas enfim, a gente está pensando numa conformação administrativa. Ponto. A gente está esquecendo que não é a única conformação administrativa. O Cabo Frio surge no século XVII, 1615, né? E tem como termo, quer dizer, tem como espaço territorial de Saquarema a Macaé. Quase Campos, né? Não é isso? Então, todo esse espaço é o Cabo Frio. O que vai acontecer? Onde está o sepultamento, o assentamento dos Tamoio, dos Tupinambá? Então, eu própria busquei informações com muitos outros pesquisadores que vieram antes de mim, por exemplo, o professor Ondemar Dias, professor Ângela Buarque, porque me assustou muito ver um sítio como esse dentro do que hoje a gente compreende como Cabo Frio. Então eu perguntei ao professor, o senhor já escavou algum sítio, Tupinambá, enfim, no Cabo Frio? Ele disse não. Então o que a gente tem como indício dos Tamoio é o sítio em que você tem os esqueletos dos Tamoio que foram sepultados depois do massacre de Antônio Salema, Cristóvão de Barros. Mas onde está a cerâmica? Onde é que está a aldeia? Onde é que está o espaço dessas pessoas viverem? Ele disse, Giane, não vi. Nunca escavei nada nesse sentido. Professor Ângela Buarque, da mesma forma. O que eu estou entendendo? Você tem Araruama como parte do Cabo Frio no século XVI, XVII, XVIII, e lá sim você tem 28 aldeias Tupinambá. Então o que isso está me sugerindo é o seguinte, você tem sim a ocupação Tamoio em Araruama, que era o Cabo Frio preternamente. Mas o que hoje nós conhecemos como o Cabo Frio... Na localidade hoje onde está a cidade de Cabo Frio... Exatamente. Você não tem nenhum tipo de assentamento dos Tamoio. Então, para mim, até então, havia aqui uma fronteira étnica estabelecida no Cabo Frio. Então, do Cabo Frio para cima até Campos Sul do Espírito Santo, você tem assentamentos da tradição. Depois, então, surge São Pedro da Aldeia. Eu disse, bom, então, talvez fosse possível que essa sociedade tenha acompanhado o contorno da serra, se estabelecido nessa Piatia. Mas esse sítio está exatamente no litoral imediato, né? E é meio caminho desses dois espaços. Então eu estou repensando, nós todos estamos aqui repensando isso, em que medida que o Cabo Frio não foi mal interpretado na documentação histórica produzida no século XVI, XVII e XVIII. Então a gente acabou tomando o Cabo Frio daquele momento, como o Cabo Frio hoje não é. Não é. Naquele momento Araruama era o Cabo Frio. Então, ou seja, você fazia uma leitura de uma região muito maior. Exatamente, né? tomando hoje... como base os limites atuais. Exatamente. E hoje... isso provoca um erro grave, mas veja, uma vez que a gente tem uma história produzida por curiosos, naturalmente... É comum que se haja erros, né? Exatamente. Agora que a gente está tendo uma pesquisa... A gente está falando de um momento em que se produzia uma história acadêmica, a gente está falando de memorialismo, a gente está falando de médicos que produzem, dentistas, advogados, enfim... cheios de boas intenções, mas ainda aventureiros, sem o conhecimento técnico. É o que vai fazer toda a diferença. Uma coisa que a gente observa aqui, quando a gente fala nesse método, né, é a própria escavação em si, né, que ela obedece uma ordem de camada, né, camada sendo feita, essa escavação, né, orientada pela coordenadora Giane, né, arqueóloga, e todo o cuidado. É isso que eu queria que você mostrasse pra gente, inclusive. Eu acho que a gente tem já tem uma certa algo, né, foi encontrado, né, e tem esse trabalho minucioso de se fazer esse levantamento em cima daquela primeira descoberta, né, para poder a gente só ter uma noção, né, de como esse achado, essa fonte histórica primária, né, ela vai colaborar justamente para tudo isso que você está falando, né? Bom, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que lembrar é que a arqueologia, para ela compreender, ela tem que destruir, né? Então, todo registro que você fizer é sempre puro. Porque uma vez desmontado esse grande quebra-cabeça, você nunca mais vai remontá-lo. Então, o método utilizado pela arqueologia é
tem que ser muito rigoroso, porque do contrário você desmonta e você não monta nunca mais, quer dizer, te foge a compreensão. Um posicionamento ele pode estar indicando uma cultura, né? Um modo de vida, um posicionamento de um osso, posicionamento de uma cerâmica, né? Exatamente. E daí então, que a gente uma vez encontrando um sítio, a gente quadricula todo o espaço, estabelece setores, que são espaços maiores, subsetores dentro desses setores maiores e quadrículas, que são espaços ainda menores. Nós estamos tomando aqui no sítio quadrículas de 1 por 1 como unidade mínima de escavação. E todo o sítio obedeceu a essa unidade mínima, tá? A gente não tem nenhum espaço aqui que tenha sido escavado excedendo 1 metro. Então, a partir de estabelecimento desse metro a ser pesquisado, você vai debitando 10 centímetros e a cada 10 centímetros você tem um nível novo. Então essa é uma escavação que está sendo feita por níveis arbitrários, de 10 em 10 centímetros. Todo o material que é retirado desses 10 centímetros vai para a peneira. Da peneira, então, ele está sendo colocado todo em sacos e daí então vai para a triagem em laboratório. O que é essa triagem? Você separar tudo que é rocha ou lítico, enfim, malacológico, as conchas, ossos humanos, ossos animais e depois então você analisa tudo isso, né? Uma vez isso separado, vai ser lavado, numerado e analisado, e isso então a gente joga no computador para você remontar em números o que foi que você... A datação dos ossos aqui, qual sistema que a gente vai estar trabalhando? A gente vai estar usando datações de carbono, na base de carbono 14 e também o carbono 12 e carbono 13, que são AMS, né? E aí então os carvões vão ser datados em dois laboratórios, um nos Estados Unidos e outro na Europa, para a gente buscar o máximo de segurança possível, fugindo das controvérsias, né? E não tem nada melhor para responder uma controvérsia que você ter documentação farta para poder estar ali responder, repensar, enfim, né? Ter uma base mais sólida para discutir o que é isso, né? Porque ciência é isso. Você tem que ter a controvérsia e você tem que ter o consenso, enfim, a discussão, né? E é o que faz crescer. O consenso não funciona. A partir daí a gente tem mais motivação para continuar escavando, procurando e buscando cada vez mais saber sobre... Uma outra curiosidade, vamos andando ali para a gente então já ir vendo. Bom, Jane, então aqui nós estamos diante de um sepultamento, né? Como foi aqui essa descoberta? Você estava presente nesse momento aqui desse achado? Estava. E o que a gente pode dizer, né, sobre esse esqueleto aqui, é um esqueleto de um indivíduo do sexo feminino, né, que tem em torno de 15 a 17 anos. Tem algumas flechas, uma próxima da costela, outra na mão. A gente percebeu a ausência da perna direita inteira e de metade da esquerda. E o pé direito foi colocado próximo da região pubiana. Não é possível informar nada sobre gestações, né? Enfim, isso é uma especulação, na verdade, grosseira com relação a ela, a saber o número de gestações que ela teve. Isso não é possível. E a gente pode também informar que essa mulher, né, foi sepultada dentro do espaço de viver, porque esses buraquinhos, essas plaquinhas escritas BE, sim, você pode perceber que embaixo de todas elas tem uma mancha redonda, escura. São os buracos da antiga cabana que ela vivia. Então, aqui nós temos uma cabana com esse sepultamento. Um pouco mais à frente temos outra. E mais à frente ainda já está começando a se delinear uma outra, onde nós encontramos um indivíduo juvenil, tem entre 10 e 13 anos, a julgar pela dentição. Ele estava já começando a perder os dentinhos de leite e os dentinhos permanentes começavam a subir, mas o esqueleto estava muito frágil, não foi possível manter. E ali, então, onde as meninas estão escavando, a gente tem, não é um sepultamento, são ossos humanos sim, mas são ossos humanos provenientes de uma
uma forma de sepultar um inimigo. Então você busca o inimigo em um momento de guerra, né? E você vai então fazer com ele, praticar o ritual de antropofagia. Ninguém come carne humana para se alimentar, a questão não era essa. Era um ritual, né? Era ritualístico. De apreensão da força e da memória do outro. Né? Então não havia nenhuma possibilidade dessas pessoas. Eles acreditavam que consumindo os restos mortais desse guerreiro, ele adquiriria a sua força, né? A sua inteligência. Né? Uma coisa para ser surpreendente é a proximidade desse achado com o centro da cidade, né? É quase que dentro do centro da cidade. A gente quase que compara isso a alguns achados arqueológicos que acontecem na Europa, né, com muitas escavações, quando se acham embarcações vikings, né, ou né, de civilizações celtas, né, ainda da Idade da Pedra, inclusive. Essa é a nossa história, né? Esses seriam os antepassados da nossa terra Brasil, não diria antepassados de nós brasileiros, né? Porque mas dessas civilizações que habitavam aqui antes da chegada do europeu na América, a gente está falando então de uma civilização que já existia aqui. E você está fazendo um trabalho aqui, a gente sabe que no Brasil últimas descobertas arqueológicas já estão até começando a concorrer, né, com o ser humano mais antigo, né, das Américas, né? Os Estados Unidos, né, sempre defenderam, né, que eram lá é quase uma questão política. Exatamente, né? E agora a gente tem esses achados, né, mais na parte central do Brasil, né? E está vendo agora, e a gente vê isso agora acontecendo aqui em Cabo Frio, né? A gente tem essa chance de repente aqui... Exatamente, o que eu queria salientar é o seguinte. A aldeia do Portinho foi encontrada porque existe um grupo de arqueólogos acadêmicos, com formação acadêmica, que estudam o Cabo Frio desde final da década de 60. Então, nós temos no município do Cabo Frio, não só no município do Cabo Frio, mas é o caso que estamos comentando agora, houve pesquisas desde o final da década de 60 do professor Oswaldo Heredia, Maria dos Gaspar, Cristina Tenório, Márcia Barbosa, Débora Barbosa, eu. Então, o que a gente tem visto é que a arqueologia no Cabo Frio corre contra a destruição. Esse não é o único sítio do centro do Cabo Frio. Enquanto a gente estava escavando esse sítio, outro estava sendo destruído aqui na nossa frente, sem que a gente pudesse fazer nada. Olha só. Então, não é o único sítio. Ele é o único que está tendo a sorte de ser escavado, preservado, e ter toda a sua cultura material recolhida para virar história. Mas não é o único. O que eu acho que é imprescindível, uma tomada de consciência das autoridades de que, primeiro, ainda existem sítios a serem pesquisados. Segundo, eles têm que ter a vontade política de frear esta destruição. Não seria um caso, de repente, então, de uma comissão arqueológica, né, em cidades como Cabo Frio, para estarem agindo diante de novos empreendimentos imobiliários? Eu penso que se a Secretaria de Obras entender que qualquer espaço é passível de ter um sítio arqueológico e solicitar um arqueólogo para ver o espaço, já é uma grande coisa. Porque quando a gente pensa numa comissão, a gente pensa numa coisa mais institucionalizada, e o tempo que o município tem, enfim, né, o poder público tem para fazer certas coisas é um tempo muito longo. Muitas vezes as pessoas envolvidas com a parte de construção olham para o arqueólogo esse trabalho como um atraso nas obras. Sempre Porém, os atrasos sempre existem. Exatamente. Se eles tomarem uma providência anterior, né, a todos esses outros atrasos, não haveria atraso nenhum, porque a arqueologia estaria trabalhando enquanto papeladas estariam ocorrendo. Exatamente. Né? Exatamente. Além deles ficarem sempre com uma boa imagem perante a sociedade desse papel preservador. A gente está vendo isso acontecer muito em algumas, também não são todas, né? Não vamos fazer, em algumas cidades da Europa, tendo essa preocupação. Né? Exatamente. A Europa ela consegue manter a sua memória. O Rio também está começando a ter essa presença, mas até uns 10 anos atrás a gente não via muito. No Brasil isso ainda é muito pontual. A gente teve agora esse achado ali no cais, né,
da Praça 15, né? Por sinal, de uma tradução dos escravos, né? Da mais alta qualidade, eu diria que hoje a arqueóloga responsável por aquele trabalho, que é a professora Tânia Andrade Lima, inquestionavelmente uma das maiores arqueólogas do país. Brilhante, e o produto desse brilhantismo é aquela escavação que é maravilhosa. Lá é magnífico. Maravilhosa. Agora, eu ainda não fui lá, mas prometo que nós iremos. Vamos lá entrevistar ela. não perca tempo, vá. Vá, porque é maravilhoso. O espaço trabalhado, o que está sendo resgatado e o brilhantismo da professora está acima de qualquer. Muito legal. Giane, a gente só tem a agradecer pelo trabalho que você está fazendo, né? Porque eu acho que todos os cabofrienses, né, tem que ter uma gratidão e tem que estar atento, né? Porque Cabo Frio, eu sempre pensei assim, né? Cabo Frio é um grande sítio arqueológico, né? Muitas das obras, né, que foram construídas, até uma casa, né? Sim. Eu mesmo construí minha casa, não sei, na época eu não tinha um conhecimento, quem sabe, né? Não poderia ali haver pequenas obras e tudo, a gente ter essa consciência, né, de estar. E hoje a gente tem aqui, ó, tá aqui pertinho da gente, uma arqueóloga aqui, ó, famosa e que sabe muito, para poder estar ajudando a gente e os cabofrienses. Um dia, por enquanto não. Giane, muito obrigado. Valeu. Obrigada a vocês. Você acabou de participar do Desvendando Nossa História.